É sempre um motivo de alegria, eu penso até que é um motivo de privilégio a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Mas também é de muita responsabilidade se fazer uso dessa palavra aí, que é uma palavra abençoadora. Amém? Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, controla toda emoção, ansiedade, em nome de Jesus. Amém? O texto base que nós estamos compartilhando é 1 Pedro 2,9. Vamos repetir? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, esse texto, ele se encontra em Pedro. Quem expressou essa verdade é ele da maneira que ele é peculiar. Mas João, que é o discípulo amado, ele também expressa essa mesma verdade. E em Apocalipse 1, 5, 6, os irmãos não precisam abrir, ele expressa essa verdade de uma outra maneira, né? Ele é o discípulo amado, ele tem uma outra forma de se expressar, como nós também temos cada uma maneira de agir, né? Então ele diz o seguinte, a partir Apocalipse 1, 5, na parte B, ele começa assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio e os séculos pelos séculos. Amém. Então esse desejo, essa vontade de Deus de ter uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, sempre existiu no coração de Deus. Não foi no Novo Testamento, vamos assim dizer, que isso aconteceu. Isso já era a vontade de Deus. Então, se a gente olhar na Bíblia e olhar o texto de Êxodo 19, 5 e 6, os irmãos, por favor, vamos abrir Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Diz o seguinte: Deus falando, ele fala com Moisés, dando um recado ao povo. Ele diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos. Então aqui os irmãos começam, a gente percebe o carinho, o zelo de Deus para com o seu povo. Ele fala assim, propriedade, minha propriedade peculiar. Amém? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então esse era um recado que Deus tinha dado para Moisés, para que ele pudesse transmitir ao povo, né? Então, no Antigo Testamento, antes da lei de Moisés, o chefe da família era o sacerdote. Sacerdote é aquele que intercede, é um intercessor, que intercede pelos outros, né? Ele intercedia pela família, pelos filhos. E com o advento da lei, quando Moisés trouxe a lei, aí ficou os filhos de Arão, Levi, responsável, né, por esse encargo. Então, a tribo de Levi, eles que eram os sacerdotes. Amém? Então, no Antigo Testamento, nunca todos os homens eles foram sacerdotes, porque por causa da desobediência e do pecado dos homens, né? Então, essa promessa que Deus tinha feito lá atrás,
que sempre foi a vontade de Deus ter um povo escolhido, uma nação santa, uma raça eleita, ela só se cumpriu, o cumprimento desta promessa, ela só se cumpriu, né, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, não foi mediante as obras e méritos humanos, e sim pela graça divina que torna cada remido em sacerdote. Amém? Então, todos nós somos sacerdotes. E isso aconteceu porque pela graça divina, não é mérito nosso. Então a graça é um favor imerecido de Deus para nós, né? E a minha fala, o que eu quero compartilhar com os irmãos, é justamente sobre os atributos da graça salvadora de um Deus amoroso. Deus nos ama, Ele quer nos transformar nas nossas vidas, Ele quer nos abençoar. Todos nós somos sacerdotes, né? A unidade da igreja ela foi realizada na cruz, então nós temos que aperfeiçoar. E é sobre esses atributos da graça de Deus que eu gostaria de compartilhar. Amém? Então, os irmãos, por favor, abram em Isaías 43, versículo 1. Amém? Isaías 43, 1. Também vou abrir aqui a minha Bíblia. Diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Vamos ler de novo esse texto, igual nós vamos meditar sobre ele. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, se a gente for observar, olhar aqui um pouquinho para trás, aqui no capítulo 42, versículo 18, começa falando assim: surdos, ouvi, e vossos cegos, olhai para que possas ver. Então aí, o povo ali, ele começa falando, em virtude dessa surdez, dessa cegueira, que eles recusavam a ver a mão de Deus operando nas suas vidas, na história do povo ali, Deus permitiu, se a gente for ler um pouquinho mais para trás, que eles fossem roubados, saqueados, enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres e postos como presa. Então Deus permitiu, em função da surdez e da cegueira que eles viam Deus operando, Deus permitiu, por quê? Porque eles não reconheciam Deus operando ali na vida deles. Aí o Isaías 43 começa a dizer assim: mas agora. Então ele muda toda a história, esse mas agora de Deus, porque esse mas agora, diz o Senhor, ele denota basicamente numa oposição, uma restrição àquilo que foi dito. E Deus, a partir de agora, ele começa a abençoar o seu povo. Amém? Então diz Isaías 43, 2, Deus mudando a história, prometendo abençoar, sendo com o povo de Deus, ele começa assim no 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então essa é a vontade, é o desejo de Deus. O que é? É nos abençoar. É vir de uma situação, vamos supor, contra nós, e ele aparece o quê?
abençoando para sustentar. E todas as vezes que nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, Deus está nos abençoando. E aí fala que nós podemos ver aqui, ó, quando passares pelo fogo, né? E fogo é nossas lutas, as nossas dificuldades, tribulações no nosso dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com as nossas esposas, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Deus quer nos abençoar, Ele está mudando a nossa história. E aí Ele fala assim: quando passares pelo fogo, chama, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Eu queria dizer para os irmãos, Deus não livrou Daniel do que está se referindo a esse texto aqui, da fornalha, mas Ele livrou na fornalha. Na fornalha. E a palavra de Deus, Ele fala, quando Ele passou para a luta, pela tribulação, na fornalha, que nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Eles, irmãos, Nabucodonosor ali viu, eles estavam em 3, mas ele viu 4. Muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas Deus está ali do lado, nos abençoando, nos fortalecendo, porque Deus é um amoroso, Ele é cheio de graça, e isso é um atributo da graça de Deus, de abençoar os seus filhos. Amém? Salmo, os irmãos não precisam abrir, né? Então falo que esse é o desejo de Deus. Deus é um Deus que Ele quer abençoar o seu povo. Salmo 66, no versículo 5 e 6, os irmãos podem abrir também, que vamos ler junto, como esse Deus amoroso, esse Deus que zela por nós, que nos abençoa, como Ele nos trata. Salmo 66, 5 e 6. Salmo 66, 5 e 6 diz o seguinte: vinde e vede as obras de Deus, tremendos são os teus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegremos nele. Ali o salmista, ele está fazendo uma referência, uma alusão àquilo que Deus abençoou na época, que eles passaram, né, o mar em terra seca e atravessaram o rio a pé. Por isso que Isaías fala assim, ó, quando passares pelo rio, eles não te submergirão. Amém? Há um desejo de Deus, um prazer. Deus tem prazer em nos abençoar. Outro texto também que os irmãos não precisam achar, é muito conhecido, que é o de 2 Crônicas 7,14. Fala que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem prazer em te abençoar. Isso é a graça, é um atributo da graça de Deus, que é um favor imerecido. Outro texto também, que esse eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo, é um texto também de Isaías, em 64, 4. Deus tem prazer em te abençoar, meu irmão. Você pode, não tenha dúvida disso. Sharon. Esse texto aqui, os irmãos conhecem mais ele em outro lugar, de uma forma também um pouco diferente. Que é Paulo falando aos Coríntios 2,9 lá. Todo mundo conhece. Mas Paulo, ele tira desse texto aqui, vamos assim dizer, né? Então Isaías 64, 4 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Deus trabalha por você. E se a gente for ver uma tradução para poder compreender um pouquinho melhor, esse trabalha significa que Deus executa, que Deus age em favor da sua vida. Ele trabalha em nosso benefício, Ele trabalha para te abençoar,
para te fazer santo. Esse é o desejo de Deus. Deus te trabalha para santificar a tua vida, para você fazer um povo santo, uma raça eleita. Amém? Esse é um primeiro tópico, vamos assim dizer, que um atributo de Deus, esse mas agora, que é um Deus que Ele muda as circunstâncias da nossa vida para nos abençoar. E um segundo tópico que eu gostaria, vamos dizer, um segundo atributo da graça de Deus, que Deus é um Deus de milagre. Você acredita nisso? Deus é um Deus de milagre. No 43, sempre o nosso texto vai ser baseado nesse texto, né? Ele diz o seguinte: que te criou, ó Jacó. Deus opera um milagre na vida de Isaac e de Rebeca. Que segundo a palavra nos fala aqui em Gênesis 25:1, fala que a Rebeca, ela era estéril, né? Por isso que o Deus de milagre fala assim que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, ela concebeu. Se os irmãos, só tipo para os irmãos ficarem saberem, né? Isaac, ele casa com 40 anos de idade. E a Rebeca, ela era estéril. Aí ele começou a exercer essa função sacerdotal. Ele intercede para a mulher dele, para Rebeca. Ela tinha uma necessidade, mas ele dependia de Deus, porque ele dependia de um milagre. Se você precisa de um milagre, ore a Deus. Ore a Deus, interceda pela sua mulher, a mulher interceda pelo seu marido, os filhos intercedam pelos pais, os pais intercedam pelos filhos. Nós aqui como igreja, nós devemos interceder uns pelos outros, sermos abençoadores dos nossos irmãos. E a palavra nos mostra, nos fala que Isaac, ele tinha 40 anos e ele teve Jacó com 60, ou seja, ele esperou 20 anos, não desistiu, foi persistente, ele orou e ele confiou no Senhor. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos, uma coisa que eu aprendi recente. Eu aprendi que só os fracos oram. Só os fracos. Os fortes não precisam de direção. Ele confia no seu poder, nos seus bens, ele confia em um monte de coisa, menos na oração. Sabe por quê, meu irmão? Que só ora quem entende que necessita, que depende de Deus. Vou repetir. Só ora quem entende que depende de Deus. Quem não depende de Deus não ora. Por isso que Deus nos clama para ser intercessores, sacerdotes. Amém? Um outro texto que eu quero compartilhar com o irmão, falando sobre esse Deus, que é um Deus de milagre, referindo-se sobre a esterilidade, né? É um texto que está em Salmo 119, 9. Não, 113, 9. Salmo 113, 9. Deus é um Deus de milagre. Eu queria dizer que podemos até espiritualmente falando, para que a gente possa gerar filhos à igreja, como nós oramos aqui também, nós podemos orar para que nós não sejamos estéreis, né? Cada um individualmente. Eu penso que Deus tem abençoado, tem trazido as vidas, mas também nós podemos orar para que a igreja ela possa gerar filhos, que Deus possa trazer as pessoas que Ele deseja que são salvas. Tirar toda a esterilidade do meio do povo. Salmo 113, 9 diz o seguinte: Deus faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Amém? Deus é um Deus de milagre. Um outro atributo
né, vamos dizer, da graça de Deus, desse Deus amoroso, ele é um Deus de transformação. É um Deus que transforma. É um Deus que ele muda a nossa vida, o nosso caráter, ele trabalha. Aqui nós vamos falar, que te formou, ó Israel. Isaías 43 fala assim, que te formou, ó Israel. Ele criou a Jacó, mas formou Israel. Amém? E Jacó, ele transforma Jacó em Israel. E Jacó, os irmãos devem saber, conhecer a história, aqueles que não leram, né, ela está ali em Gênesis, essa é uma história assim, muito fascinante. A gente vê Deus operando poderosamente ali na vida do seu povo. E essa história, né, de Isaac, Rebeca, ali, todos os filhos, é uma história que nos abençoa e que nos edifica. Então Jacó, ele era uma pessoa que era uma falha de caráter. Jacó, o próprio nome dele já fala, é um suplantador, aquele que calca com os pés. Então ele tinha uma falha de caráter muito grande, e ele não media esforços para passear, para passar o irmão para trás, e a gente vê que a vida dele, ela começa até dentro do ventre da mãe. A palavra de Deus fala que eles lutavam no ventre dela. Então, e aí ele já nasce, o próprio nascimento, ele segurando o calcanhar do irmão. Literalmente, o irmão que pega no pé. Ele já pegou no pé ali, já de cara de saída. Amém? E você percebe que a vida de Jacó era uma vida, um caráter assim falho, né? Que o irmão dele, ele precisava, ele chegou de uma caçada, estava com fome, e chegou ali na casa com aquele, tinha lá um guisado de lentilhas, pão, aquele cheiro, então teve fome, e ele nega a comida para o irmão. Ou seja, ele faz uma barganha, ele troca a comida pelo direito de progenitura. Então, ele só deu o prato de comida para o irmão que estava com fome, quando ele jurou vender o direito de progenitura. Então, e a vida dele, ele passa mentindo, enganando, fazendo barganha, usando até o nome de Deus em vão. Ele usa o nome de Deus em vão, né, mentindo. Só que da mesma maneira, a história a gente for ler, ele também ele é passado para trás, né? Ele é enganado pelo sogro, pelo Labão. E também o mesmo direito de progenitura que ele pega do irmão, aí depois ele recebe a primogênita, Lia, que não é a que ele queria, porque ele queria Raquel. Aí então ele trabalha mais 7 anos para ter a Raquel. Então, e Deus, ele sempre tem o desejo de abençoar. E Jacó, ele tem uma coisa com ele. Ele tem uma determinação de conseguir o sucesso pela astúcia, passando os outros para trás. Então, muitas vezes, eu não vou dizer que nós vivemos numa prática de mentira, nós somos mau caráter, mas muitas coisas nas nossas vidas, a gente falha, às vezes tem culpa de alguma coisa, e Deus também, ele precisa nos transformar, Deus precisa nos mudar, né? Então, Jacó, primeiro, ele tem uma visão, ele tem um sonho, se a gente for ler a história lá, e depois ele tem um encontro com Deus e luta com Deus, aonde Deus transforma a vida de Jacó. E eu gostaria de ler junto com os irmãos este texto. Está em Gênesis 32, 24. Gênesis 32, 24. Então Jacó luta com Deus, né? Ele fala que ele foi à noite, ele tinha saído, os irmãos veem um pouquinho para trás ali, e ele deixa a família ir um pouco à frente e fica ele só, né? Ele fica ele só. Então diz o seguinte, do 24, do 32, né?
do 24 para frente. Então diz o seguinte: ficando ele, Jacó, né, só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Ou seja, ele foi para lá à noite, e ele passa uma noite lutando com o homem. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse este, o homem disse, né? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Então, a palavra aqui nos fala, né, que ele lutou, passou a noite inteira lutando, e fala que como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Então, o desejo de Deus que ele quis, que ele teve ali, foi formar a Israel, moldar, aliás, a Jacó, né? Ele queria moldar, modelar, ele queria fazer novo, transformar o caráter de Jacó. E aí, quando ele fala, não te chamarás Jacó, e sim Israel. Então, eu creio, daquilo que nós temos aprendido, assim como Deus, que Deus é um Deus de transformação, de renovação, Deus também quer transformar e modelar a nossa vida. O nosso exemplo, o modelo para qual Deus quer nos modelar, nos formar, é Jesus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus quer mudar o nosso caráter. Ele quer nos fazer semelhante a Jesus. Assim como Deus mudou de Jacó, ele passou a se chamar Israel. E nós vamos ver aqui a mudança que ele teve, né? Um Jacó transformado, um Jacó renovado pelo poder de Deus, porque ele teve encontro com Deus. Eu penso, irmãos, que toda vez que nós temos um encontro com Deus real, que nós buscamos a Deus, Deus nos transforma, muda a nossa vida, muda o nosso caráter, nos modela, nos faz cada vez mais semelhante a Jesus. E aí, em Jacó um pouquinho já mais, em Gênesis um pouquinho mais para frente, nós estávamos ali no 32, né? No 33, ele termina de lutar com Deus ali, com os homens. Ele levanta os olhos e viu que Esaú se aproximava. Então, muitas vezes na nossa vida, eu creio aqui que ele levantou os olhos, não assim como um olho soberbo, arrogante, mas de encarar de frente a luta, os problemas, a dificuldade que nós temos. Nós precisamos levantar também os nossos olhos diante das nossas lutas, dificuldades, não com olhos altivos, mas olhar no olho, olho no olho do teu irmão, olho no olho da sua esposa, do seu cônjuge, e Deus, ele quer nos mudar, nos transformar. E aí no versículo 33, né, nós estamos no capítulo 33, e fala que ele mesmo, né, ou seja, Jacó, adiantando, prostrou-se à terra 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Então, uma pessoa que era arrogante, soberba, que queria passar para trás, ele tem um encontro com Deus, Deus muda a sua vida, Deus transforma, e é o que Deus quer falar com as nossas vidas hoje também. Ele se prostra 7 vezes, numa posição de humildade, numa posição, ele se coloca como um súdito de um soberano, ele se coloca abaixo,
ele teve encontro com Deus, Deus transformou a vida, aí aquele Jacó que queria suplantar, passar seu irmão para trás, ele chega e se prostra 7 vezes até encontrar o seu irmão. Amém? Eu diria também que, e aí quando nós temos alguma luta, dificuldade de relacionamento, que Deus quer restaurar as nossas vidas, transformar, mudar, Deus opera não só na nossa vida, mas opera também na vida da outra pessoa de qual nós temos esse relacionamento. Por que eu falo isso? Porque no versículo 4 fala que então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos de correr atrás do nosso relacionamento. Correr, abraçar. Jacó aqui, ele teve uma atitude de um súdito de um rei. Mas Esaú, Deus trabalhou na vida dele, ele teve uma atitude de irmão. Muitas vezes nós precisamos de um abraço. Fala que Jacó correu e abraçou o seu irmão. Ele pendurou no pescoço e o beijou. Nós também temos que ter essa atitude nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, dentro do nosso lar, nas nossas casas. Quando temos um encontro com Deus, quando nós buscamos, Deus transforma não só a vida nossa, mas a vida também do nosso irmão, a pessoa do qual nós nos relacionamos. Fala que então Esaú correu ali ao encontro, abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e ambos choraram. As duas aqui, eles foram transformados. Deus trabalhou na vida tanto de Jacó como de Esaú. Amém? E uma transformação que teve Jacó, ele continua se humilhando e se posicionando diante de Deus, porque ele foi transformado. Quando nós temos um encontro com Deus, a vida nossa não é mais a mesma. Se nós temos um encontro real com Deus, nós somos transformados. Deus nos muda. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós não podemos ser igual ao mundo, as pessoas. Nós somos diferentes. Amém? E aí o versículo 35, isso nós falamos, 35, fala que Esaú levantou os olhos novamente, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu Jacó: os filhos que Deus agraciou a teu servo. Aqui nós vemos também duas atitudes de humildade de uma pessoa transformada que teve encontro com Deus. Ele reconhece que é a graça de Deus. Quando ele fala, os filhos com que Deus agraciou, ele reconhece que ele não merecia, que foi um favor imerecido de Deus. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos agraciado com muitas coisas, irmãos. E ele ainda fala assim, que agraciou o teu servo. Ele se coloca numa posição inferior. Ele coloca de novo como um súdito do rei. Jacó foi transformado. Deus mudou a vida de Jacó depois que ele teve esse encontro. Então, e outro detalhe interessante, né? Aquele que exigiu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? Na troca, né, de pão cozinhado pelo progenitor, agora ele quer presentear Esaú. E a palavra de Deus fala, nós vamos lá, que ele quis dar, né? A princípio ele quis, né? Cabras, bodes, ovelhas, carneiros, camelas, né? Camelas com leite, com suas crias, vaca, touro, jumentas, jumentinho, tudo ele quis dar. Mas a princípio houve uma resistência de Esaú.
E aí Deus continua trabalhando na vida dele. Por quê? Porque o presente ali, ela representava a lealdade a um superior. Então ele quis presentear ali, coisa que Isaac não tinha para abençoar, Jacó abençoou o seu irmão. Por quê? Porque ele reconheceu, ele foi leal. Essa lealdade a um superior. Amém? E aí a gente começa a ver a história, a mudança, a transformação no caráter que Jacó teve. A gente muda, percebe por quê? Porque aí depois Jacó abençoa o irmão, né? E ele recebe o presente. Ou seja, ele foi selada a reconciliação com seu irmão. Então já não existe mais barreiras, né? Não tem mais barreiras, não tem mais problema, ele recebe. E eu creio que eles, com certeza, antes de eles chorarem, que eles com certeza se alegraram e riram, né? Então Deus formou a Israel, Ele nos molda, Ele quer nos mudar. Por quê? Porque Deus é o oleiro, Ele também quer trazer essa mudança na nossa vida, Ele quer trazer transformação, Ele quer fazermos semelhante a Jesus. Agora tem um detalhe aqui, irmãos. A palavra fala ali que ele venceu, né, prevaleceu. Não se iludam. O anjo ali, com certeza, ele modelou a sua força. Mesmo porque ele foi lá e fala que ele tocou na coxa e desarticulou Jacó. Jacó caiu por terra, acabou todo aquele conceito, aquela prepotência de querer, foi desarticulado ali. Então o anjo ali modelou. Sabe que eu senti no meu coração aquilo que realmente tocou o coração de Deus? Não foi a luta, nem o vigor físico, mas foi o clamor que Jacó teve, quando ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. Com certeza, irmãos, quando nós clamamos, quando nós temos esse encontro, e temos essa convicção, quando nós chegamos a Deus, Senhor, não te deixarei, enquanto tu não me abençoares, Deus nos abençoa, Deus muda, Deus transforma, certo? Então, e hoje, muito mais diferente, né? Nós temos um Espírito Santo habitando na nossa vida, muito mais a graça, ela é abundante, ela nos transforma, ela nos muda, né? Então, nós, nos nossos relacionamentos, muitas vezes nas nossas vidas, os nossos passados, às vezes eles nos machucam, né? Os nossos relacionamentos, muitas vezes a gente vem de uma velha vida, depois nós aceitamos a Jesus, nossa vida ela é transformada, né? Então fica muitas marcas, mágoas, ressentimento, muitas vezes traição, pecado, e Deus quer transformar tudo isso. Muitas vezes nós precisamos de uma cura. Eu falo assim que Jacó ali teve uma cura interior dentro dele, ele foi transformado no ser dele, uma cura que partiu lá das entranhas desse encontro que ele teve com Deus, né? Então, todos esses sentimentos, às vezes, que nós temos de rejeição, muitas vezes nós temos que ter uma atitude que Jacó teve. O que é? Se afastar, né? Afastar, ter um momento a sós com Deus, orar, clamar, pedir, e para que Deus possa nos abençoar. Amém? Nós precisamos ser transformados, nós temos que levantar os nossos olhos, olhar nos olhos dos nossos irmãos, das pessoas com qual nos relacionamos. E Deus tem uma bênção, Ele nos abençoa, certo? Deus nos transforma, Deus muda. Assim como Jacó ele foi transformado, ele foi renovado, Deus quer nos abençoar e nos renovar. E eu gostaria, às vezes, em função da nossa vida, muitas coisas às vezes ficam entulhado dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. E eu falo que Deus quer tirar tudo isso, que você seja livre. A palavra de Deus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E Deus quer nos abençoar, nos libertar. E a nossa vida, muitas vezes,
ela fica muito entulho. Mas eu queria dizer para você que tem uma notícia boa. Que Deus quer libertar, quer te curar. E eu queria ler com os irmãos Hebreus 19, 14. Não? 9, 14. Não é? 9, 14. O que eu falei? 19, não. Hebreus 9, 14. Essa impressora aqui não foi legal. Hebreus 9, 14. Amém. Ainda bem que os irmãos são atenciosos, me amam e está tudo certo. Amém? Deixa eu até abrir aqui, mas não vai estar errado não. Eu conferi todos os textos. Posso desenganar não falar, mas... 9 e 14. O que eu queria comentar com os irmãos... que muitas vezes, às vezes, a nossa consciência nos acusa, né? Às vezes nós somos, em função da nossa vida, do dia a dia, muitas coisas às vezes acabam ficando no nosso coração, no interior. Eu queria falar que Deus quer te libertar disso aí. Deus não quer deixar que o teu coração fique entulhado. Com nada, com lixo, com mágoa, com ressentimento, com nada. E muitas vezes a nossa consciência, ela nos acusa. E esse texto de Hebreus 9, 14, ali um pouco antes fala que o sangue de bodes, de ovelha, que era oferecido, ele libertava e curava. Os irmãos conhecem o texto, né? E aqui no 9, 14, ele diz o seguinte, fala, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Se você tem algum problema assim, no sentido da tua vida, esse peso, mágoa, ressentimento, essas coisas que são de obras mortas, o sangue de Jesus quer te purificar. Ele purifica para sermos livres, desimpedidos, para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, quem teve encontro com Deus, eu tenho certeza que os irmãos teve aqui, nunca mais o nosso andar, ele pode ser o mesmo. Jacó nunca mais andou como ele andava, ele foi tocado na coxa. Não falo para os irmãos andar mancando, mas para os irmãos ter uma vida de retidão, uma vida diferente. Nós não podemos ser como as outras pessoas, aqueles que não conhecem a Deus. Nós temos que ter uma vida de santidade, nós temos que pensar diferente. A nossa atitude, ela não pode ser a mesma do pessoal do mundo. O nosso relacionamento com as nossas esposas não pode ser igual a que o mundo. Os nossos afazeres, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós temos que ter um andar diferente. Jacó, depois que ele teve encontro com Deus, nunca mais foi o mesmo. E eu creio, como a palavra diz também, os irmãos conhecem, que aquele que iniciou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Nós temos sido transformados a cada dia. Todas as nossas lutas, os problemas, Deus, Ele reverte isso. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E falando em transformação, o termo aqui só para abrir um parênteses, e quando fala sobre identidade, né? Identidade é a qualidade daquele que é idêntico, né? Ou seja,
é um conjunto de características que distingue uma pessoa. Então a nossa característica, a nossa identidade é Jesus. Então nós temos que ser idênticos a Jesus. Ou, claro, né, por aproximar o mais possível. Né? Eu também falo para os irmãos que a gente lê, às vezes, muitas vezes velho, fala de lei, que Deus nos mostra que a essência do caráter de Deus não é lei, mas o amor. Deus é amor. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós temos que amar, nós temos que ter uma vida transformada, mudada. E só que Deus é que proporciona tudo isso para nós, através da sua graça. Um outro característica da graça de Deus é que Deus, ele nos encoraja. Tem alguém aqui que está triste, desanimado? Deus é um Deus que te encoraja. Ele diz, Isaías, ela fala assim, não temas. Toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, Deus, ele nos abençoa. E muitas vezes nós somos ansiosos, ficamos preocupados, porque muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. E às vezes isso nos causa ansiedade. Mas Deus fala para você hoje, não temas, que é um dos atributos da graça de Deus que está ali no 43:1. Fala assim, não temas. E eu quero ler com os irmãos Isaías 41:10. Não, é isso aí, irmão. Isaías 41:10. Deus diz o seguinte, e ele fala conosco hoje, não temas porque eu sou contigo. Deus é conosco, irmãos. Nós temos que confiar nessa verdade. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Qual temor nós precisamos ter? O assombro. Ele é o nosso Deus. Ele diz, eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, irmãos, Deus, um dos atributos da graça de Deus é que Ele nos encoraja. Diz, voltando ali novamente, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Um outro atributo, até terminando, da graça de Deus, é que Deus, ele nos resgata. Deus, ele nos perdoa. E aí o Isaías 41, que é o nosso texto, diz o seguinte, eu te remi. Amém? Os irmãos creem nisso? Deus, ele nos resgata, ele nos perdoa. O interessante, a hora que a gente vai olhar para esse texto, né, o texto é um versículo só, quanta misericórdia, quanta riqueza existe na palavra de Deus. E eu fiquei assim, encantado, porque esse texto, eu te remi, a tradução quer dizer o seguinte, é aquele que parente, né, é a espécie de um parente que ele age como resgatador. Então no Velho Testamento, se a gente for olhar, existia uma responsabilidade de resgate. Quando às vezes o irmão mais velho, ele morria, por exemplo, o irmão mais novo, ele assumia, ou seja, ele resgatava ali a família, a continuidade do irmão, casando com a viúva e gerando filhos. Então esse texto, uma coisa também que me chama a atenção, que Deus, ele nos resgatou, Jesus, é quando o sequestro, graças a Deus hoje no nosso meio, no Brasil, não tem mais sequestro. E é uma coisa interessante que eu senti. Sequestro, só paga o sequestro familiares, parente da vítima. É pai, é mãe. Deus te resgatou, porque Ele é teu pai. Ele te ama, Ele te quer bem. Por isso é que Ele te resgatou. Esse é o sentido
de resgatar, de resgate. Remir significa agir como parente resgatador. Deus nos trata como membro da sua família. Ou seja, nós somos filhos. Por isso que Ele nos resgatou. Esse é o sentido quando fala que eu te remi. Um outro atributo da graça de Deus que tem no Isaías 43, 1, fala assim que chamei-te pelo teu nome. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que a igreja, nós entendemos que a igreja não é uma estrutura, elas são relacionamentos. E a palavra fala que lá no Isaías fala assim, chamei-te pelo teu nome. E aí mesmo nesse 43, 4, diz o seguinte, os irmãos, por favor, procure 43, 4. Isaías 43, 4. Vale o seguinte, por amor do meu servo Jacó e Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e pus o nome, e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Aí esse texto, ele fala que Deus nos deu um nome e um sobrenome, mesmo ainda que nós não tínhamos conhecido a Deus. Então, é isso mesmo, 45. Não pode cantar vantagem, esse aqui eu falei. Isaías 45, 4, diz o seguinte, por amor ao meu servo Jacó e Israel, o meu escolhido, pus o sobrenome, ainda que não me conhecesses. Mesmo quando Deus nos conhece, Deus nos trata com intimidade, com relacionamento. Ele nos coloca o nome e sobrenome. Amém? Um outro texto que eu gostaria de mostrar, falar, como que Ele é um Deus de intimidade, um Deus de relacionamento. Ele tem esse prazer de ter esse relacionamento e essa intimidade conosco. João 10, 2. Deus é um Deus de intimidade, um Deus de relacionamento, que nos chama pelo nosso nome. Em João 2, 10, João 10, versículo 2 e 3, Jesus diz o seguinte, aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Irmãos, Deus, um Deus de relacionamento, de intimidade, Ele nos chama pelo nosso nome, E nós, como ovelha, ouvimos a sua voz e Ele nos conduz para fora. Eu queria dizer pelos irmãos que só vai a pastos verdejantes aquele que ouve a voz do pastor. Ele chama pelo nome. Você ouve e só Ele pode te levar a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Amém? Um outro texto que eu gostaria, terminando, de compartilhar com os irmãos. Esse texto também mostrou muito o amor de Deus, desse relacionamento que Deus tem com a gente, nessa intimidade, que também é fruto desta graça, desse favor merecido. Ele está em Apocalipse 2,17. Apocalipse 2,17 diz o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos,
Isso é uma palavra profética. E Deus vai nos dar assim um novo nome. E esse relacionamento, né, é você e Deus, né? Deus é um Deus de relacionamento, um Deus de intimidade. Por isso a igreja são relacionamentos que nós devemos nos relacionar uns aos outros com amor, com transparência, né? Olhando um no olho do outro, né? E isso é aquilo que nós temos aprendido da palavra. E por último, né, a palavra de Deus, o Isaías, o texto lá diz o seguinte: tu és meu. E aí nós nem precisamos ver, né, porque nós podemos pegar esse texto de 1 Pedro 2,9, que fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, para finalizar, uma conclusão que nós chegamos desse texto aí de Isaías: um Deus que muda a circunstância da nossa vida, que Ele realiza em nós um milagre, e nós somos o milagre de Deus, porque a palavra nos diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, nós somos o milagre. Um Deus que nos transforma, um Deus que muda a nossa vida, muda o nosso caráter, um Deus que nos transforma, um Deus que nos encoraja, um Deus que nos perdoou, um Deus que nós somos dele e Ele se relaciona com nós temos uma intimidade. Ele não fala assim para nós: talvez, quem sabe, vocês serão testemunha. E no próprio Isaías 43:10, que é um texto que nós estamos aí nele, né? Ele diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu povo a quem escolhi, para que saibais e que me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, irmãos, Deus, quando Ele se refere a nós, depois de tudo que Ele fez, depois de tudo que Ele fez por nós, o amor, essa graça imerecido, Ele fala: vós sois minhas testemunhas, vocês o sal da terra, vocês a luz do mundo. Não tem outra maneira de ser diferente. E eu digo para os irmãos, como está escrito lá em 2 Coríntios 4, 7, não precisa achar, ver. Ali fala a palavra que nós somos vaso, né? E que nós temos um tesouro, né, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e dentro de nós. E para finalizar, um texto que me chama a atenção: Paulo, quando ele quer falar sobre o seu ministério, que muitas vezes não era reconhecido, né? Ele tem um texto que ele diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 3. Paulo, para reafirmar o seu ministério e ver a transformação, porque ele também reconheceu a transformação, a mudança que os irmãos vinham tendo, né? Uma mudança, e nós todos, eu tenho certeza, às vezes eu olho para cada irmão aqui, eu vejo o que Deus fez, transformou. Eu vejo que a gente conhece já os irmãos há bastante tempo, a gente vê o tanto que Deus aperfeiçoou, mudou, transformou os irmãos para melhor. Amém? E Paulo, eu queria terminar essa fala dizendo que Paulo fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Ele se referindo àquele quem ele se relacionava, aos irmãos ali que relacionava com ele. Ele fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério,
escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Nós temos que ter esse mesmo sentimento, nós temos que ter esse mesmo entendimento, que nós, pelo Espírito de Deus vivendo, né? Não em tábuas de pedras, mas em tábuas, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, nos nossos corações. A mudança que Deus fez em nós, nos nossos corações, na nossa vida, isso tem que ficar exposto na nossa vida, escrita no nosso coração, não é em tábuas de pedra não. Nós temos que ter uma vida diferente, transformada. Por isso que Deus fala, vós sois testemunha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós temos que ser diferente, porque o nosso Deus, Ele é o Deus amoroso, que zela por nós, que realiza o milagre em nós, que nos transforma a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos diferentes. Por isso, tudo isso, nós temos que expressar com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe. Uma alegria, um temor muito grande, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Que o Espírito de Deus possa tocar em cada coração, em cada vida. Tudo aquilo que talvez eu não tenha conseguido transmitir para os irmãos. Que o Espírito de Deus possa tocar, mudar, transformar a cada momento, a cada instante da nossa vida. Que saiamos daqui transformados, mudados, consciente que Jesus quer nos formar à semelhança de Cristo. Foi para isso que Ele morreu. Por isso os nossos tratamentos, nosso relacionamento entre nós aqui, tem que ser diferente. Nós temos que chegar, talvez fazer como Isaú, chegar correndo no irmão, dar um abraço, pular no pescoço dele, pendurar, dar um beijo, falar, irmão, eu te amo, irmão, eu preciso de ti. Um tratamento diferente dentro das nossas casas. Palavras às vezes ásperas, que às vezes nos machucam. Nós temos que ter uma mudança de vida, porque nós fomos resgatados, comprados, nós tivemos um encontro com Deus, Deus nos transformou, nós não podemos ser semelhantes ao mundo. Muitas vezes, dentro de casa a gente trata, às vezes a esposa, de qualquer maneira, nós temos que mudar isso. Irmãos, nesse estudo que eu fiz, que eu olhei, que eu pesquisei, eu vi de um, de outro, coisas que eu falei aqui, que Deus falou comigo hoje de cedo, eu percebi que muita coisa poderia ser evitada na vida de Jacó e de Esaú, se os pais, eles atendessem, desse ouvido à promessa de Deus. Porque Deus tinha prometido que o filho mais novo, o filho mais velho, serviria o mais novo. Eles seriam duas nações diferentes. Os pais não levaram isso em conta. Os pais foram omissos. Isaac foi omisso na educação de Jacó. Ele tinha, a palavra de Deus fala que nós erramos não conhecendo o poder de Deus e não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma coisa é você conhecer a Escritura, outra coisa é o poder de Deus. Uma coisa diferente é você colocar em prática aquilo que você sabe. Isaac não colocou em prática. Deus tinha falado para ele que o mais velho serviria ao mais novo, e ele teve uma atitude como sacerdote diferente. Ele quis proteger o mais velho. Era o preferido dele. Ele não levou em consideração uma promessa de Deus. E muitas vezes nós erramos, nós falhamos, porque nós não damos ouvido àquilo que Deus tem falado conosco. Nós temos consciência, muitos irmãos aqui estão cansados de saber, de ler um monte de coisas, verdades da palavra, mas não colocam em prática. Na educação dos filhos, eu pude perceber claramente que o erro ali, um grande erro foi dos pais em serem omissos à promessa, a não acreditarem na promessa de Deus. Mas Jacó também ele foi
Deus tinha uma promessa com ele, ele queria, não acreditou também, ele queria fazer da forma dele. Muitas vezes nós fazemos as coisas baseado no nosso conhecimento, baseado nas nossas experiências. Nós temos que aprender a buscar a Deus em tudo. Nós temos que ter um conhecimento da vontade de Deus para com a nossa vida e colocar em prática. Muitas dificuldades que passamos, que temos, poderiam ser evitadas se nós dessemos mais atenção à palavra de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Temos uma vida diferente. Sejamos amorosos com os outros. Expresse o amor que você sente pelo teu irmão, pela tua irmã. Abrace teu irmão. Beije teu irmão. Olha no olho do teu irmão. Porque nós somos testemunhas. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.